Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Esse é o nosso último programa do mês de março e mais uma vez vamos trazer aqui para a discussão a saúde da mulher. Isso porque neste mês de março, como sabemos, é desenvolvida a campanha do Março Lilás, de prevenção ao câncer de colo de útero. Então, por isso, vamos falar sobre esse assunto aqui no nosso programa de hoje. E a nossa repórter Vitória Alves preparou um VT para a gente para introduzir esse assunto. Vamos conferir. Conhecido como Março Lilás, a campanha de conscientização desse mês incentiva a prevenção ao câncer de colo de útero. Esse é o quarto tipo de tumor que mais ataca a população feminina no Brasil e a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer. A preocupação maior é na prevenção e no tratamento dos sintomas iniciais, para diminuir o risco do aparecimento do câncer. Na maior parte das vezes, o câncer de colo de útero é uma complicação da infecção causada pelo HPV, também conhecido como papilomavírus humano. A vacinação contra esse vírus é amplamente divulgada por campanhas que acontecem anualmente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia, ela pode evitar 70% dos casos de câncer de colo de útero e 90% dos casos de verrugas genitais. É importante lembrar que, apesar da campanha ser voltada para as mulheres, com foco no cuidado com o colo do útero, o HPV também infecta os homens e causa infecções e verrugas genitais. Por isso, é importante que todos fiquem atentos a esse tema. Muito bem, então no programa de hoje nós vamos falar sobre como prevenir o câncer de colo de útero, vamos falar sobre o exame preventivo, vamos falar, claro, sobre o HPV, porque está tudo relacionado. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a nossa convidada, a médica doutora Renata Guerreiro, ela que é médica residente em ginecologia. Doutora Renata, muito bom dia e seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Rosalba. Primeiramente, agradecer pelo convite, certo, de vir discutir esse tema tão importante, principalmente neste mês de março, onde temos essa campanha em alusão ao combate, prevenção, rastreio dessa doença tão prevalente em nós mulheres, que, como vimos, está entre as principais causas, é a quarta causa de morte por câncer entre nós mulheres. Então, é um mês que dedicamos nossa atenção a prevenir e tentar reduzir essa mortalidade por câncer de colo de útero. Muito bem, e já que você falou em prevenção, uma maneira de prevenir aí é ficarmos atentos à questão do exame preventivo, que é tão importante. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse exame, a partir de que idade a mulher tem que fazer, com que frequência, se é anualmente, porque é um dos exames principais usados justamente para detectar precocemente, não é isso? Perfeito. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres com vida sexual ativa, a partir dos 25 anos até os 64 anos de idade, realizem exame de prevenção, também conhecido como Papa Nicolau. Esse exame, pelo menos de início, deve ser feito anualmente. E o intervalo entre um exame e outro, posteriormente, vai depender de caso a caso. Tem paciente que a gente vai precisar de um intervalo menor e outras pacientes a gente pode prolongar um pouquinho esse intervalo de coleta. E de que forma, doutora Renata, esse exame preventivo pode ajudar a detectar aí precocemente o câncer de colo de útero? Pronto. O exame preventivo, que é a citologia oncótica, é o principal meio de prevenção ao câncer de colo de útero. Através desse exame, nós colhemos células do colo de útero e é feita uma análise. E aí, através disso, nós conseguimos detectar, sejam lesões precursoras do câncer ou até mesmo lesão em grau mais avançado. Doutora, a gente sabe que tem uma relação aí entre o HPV e o câncer de colo de útero. Fala pra gente qual é essa relação. Para ter o câncer de colo de útero, tem que ter o HPV? Como é? Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é o principal fator de risco para o câncer de colo de útero, mas ele sozinho não representa um indicativo de que essa mulher vai ter a doença. Existem diversos outros fatores, certo? Fatores
de questões sociais, exposição dessa paciente de vulnerabilidade, quantidade de parceiros, início de vida sexual precoce, que mais pode ser fator de risco? Pacientes que têm múltiplos parceiros e aí não é porque ela teve a exposição ao vírus que ela vai desenvolver a doença, até porque existem os sorotipos de HPV que não são oncogênicos, tá certo? É o principal fator de risco, mas ter a infecção pelo vírus não representa que você vai ter a doença. Não necessariamente vai ter a doença. Mas todo mundo que desenvolve a doença é porque tem esse vírus? Isso. Muito bem, entendi. E aí, esse exame preventivo comum que a gente costuma fazer, ele por si só já identifica se tem o HPV ou existe um exame específico para saber se a pessoa tem o HPV? Através da coleta do preventivo, nós conseguimos identificar lesões sugestivas. E a análise da lâmina, da coleta daquelas células que eu falei, ela vem nos dizendo que tipo de lesões nós estamos diante. Então, conseguimos sim identificar lesões sugestivas de HPV. Entretanto, existem exames mais específicos que, quando precisamos, nós lançamos mão dele, como a captura híbrida. Às vezes, quando vem uma lesão sugestiva, fazemos um exame mais detalhado, como uma colposcopia, que é um exame que também possibilita fazer biópsia daquele colo, tá certo? E aí, identificando que a pessoa tem essas lesões, o que é feito a partir daí? Como é que é feito um tratamento? Qual é a orientação que é dada para essa paciente? Pronto. O tratamento, ele é bem variável. Por quê? Porque ele vai depender do tipo de lesão que nós estamos diante, da localização, a extensão dessa lesão, tamanho. Então, ele pode ir desde um tratamento a laser, aplicação de ácido para diminuir os condilomas, tá certo? Até tratamentos para melhorar a imunidade dessa paciente, porque também tem essa relação. Nem sempre a gente tem cura, porque é um vírus que ele pode ficar adormecido durante muitos anos, seja no corpo do homem, seja no corpo da mulher, sem ter nenhuma manifestação clínica. Doutora, a pessoa com HPV, ela apresenta sintomas? Tem como, aparece ali algum sintoma que pode sugerir que essa pessoa tem HPV? Vamos lá. A grande parte desses pacientes, eles serão assintomáticos. Não vão ter nenhum tipo de sinal ou sintoma, principalmente nos casos iniciais da doença. Quando a gente está diante de casos mais avançados, aí sim podem surgir sintomas, como por exemplo, sangramentos anormais, sangramento após relação sexual, corrimento vaginal, dor pélvica, entre outros. Mas como eu falei, de início é assintomático, então por isso tem a importância desse rastreio periódico, certo? Do mesmo jeito quando a gente faz a coleta da prevenção, onde a gente consegue identificar lesões, sejam de baixo grau ou alto grau, mas que não são visíveis a olho nu. A gente tem o auxílio da parte de microscopia. Doutora, em relação ao exame preventivo, que outras doenças podem ser detectadas a partir do exame preventivo? Pronto. O exame preventivo eu costumo dizer que é ao mesmo tempo muito simples, mas que nos dá uma infinidade de possibilidades. Através dele, a gente faz o rastreio, obviamente, do câncer de colo de útero e identifica uma série de outras infecções. As vulvovaginites, por exemplo, infecção por tricomonas, vaginose bacteriana, a própria cândida, que é tão comum. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a médica residente em ginecologia, doutora Renata Guerreiro. Estamos falando aí sobre o câncer de colo de útero, a importância do exame preventivo também. E nós vamos agora então ao nosso quadro Mito ou Verdade. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se isso é uma verdade. Doutora, a nossa primeira afirmação é a seguinte: as mulheres vacinadas contra o HPV não precisam fazer o exame Papa Nicolau. Isso é um grande mito, tá certo? Apesar da vacina nos proteger contra os principais subtipos oncogênicos do HPV, que é o 16 e o 18,
ela não nos protege de todos eles. Então, é imprescindível que mesmo aquela mulher que já tenha tido lesão por HPV ou que já tenha vacinado contra HPV, continue fazendo exame de prevenção periodicamente. Muito bem, ficou alerta aí, minha gente. Vamos aqui a mais uma afirmação. A transmissão do HPV pode acontecer mesmo fazendo-se uso da camisinha. Verdade. Eita. A camisinha, ela é muito importante para a proteção de todas as DSTs, inclusive HPV. Entretanto, a depender do tamanho dessa lesão, da localização, nem sempre o preservativo vai funcionar como uma barreira. Então, você pode ter contato com mucosa ou pele, que pode estar infectado com lesão e contrair a doença. Muito bem, vamos a mais uma afirmação. Mulheres que têm relações sexuais apenas com outras mulheres não precisam fazer o Papa Nicolau. Mito. Nem sempre, a gente sabe que a principal via de transmissão é a via sexual, mas a gente não necessariamente precisa ter penetração, seja vaginal, seja anal, para ter a contaminação, contrair o vírus. Essa contaminação, adquirir a doença, pode ocorrer pelo contato mucosa oral, mucosa-mucosa, mucosa genital. Então, mulheres em relacionamentos homoafetivos ou heterossexuais devem sim ter suas medidas protetivas e devem sim colher preventivo. Muito bem, temos aqui mais uma afirmação. Gestantes não podem fazer o exame preventivo. Isso é uma verdade ou um mito? Esse é um grande mito. Gestante, ela não só pode, como ela deve colher seu preventivo, certo? Em qualquer momento da gravidez, do primeiro até o terceiro trimestre, ela pode fazer. A gente não chega nem perto desse bebê na coleta da prevenção, tá certo? E, inclusive, é um excelente momento de coleta. Por quê? Às vezes essa mulher está muito tempo com prevenção atrasada e a gravidez é o momento que ela está mais próxima da gente no consultório. Já está no acompanhamento, né? De pré-natal. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Ela deve fazer preventivo. Não só deve, como é uma grande oportunidade de fazer. Exatamente. Nós temos aqui mais uma afirmação. O mioma pode virar câncer de útero. Esse é um mito também. O mioma, ele é uma lesão benigna, certo? Que não tem essa possibilidade de virar um câncer, tá bom? Muito bem, então, respondido aqui as nossas afirmações, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso programa Saúde em Foco. Não sai daí. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias, toda quarta-feira às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV.
Já estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco nesta quinta-feira. Estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Hoje nós estamos falando então sobre a campanha do Março Lilás, a campanha de prevenção ao câncer de colo de útero. E por isso estamos recebendo aqui no nosso estúdio a nossa convidada, a doutora Renata Guerreiro, ela que é médica residente em ginecologia. E chegou a hora então de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema de hoje. É o quadro Quero Saber. E a nossa primeira pergunta aqui é da Iranilde Moura. Ela pergunta, doutora, quais os tipos de vacina que existem atualmente contra o HPV e quem pode tomar? Vamos lá. Iranilde, não é isso? Isso, Iranilde. Nós temos 3 tipos de vacina disponíveis hoje no mercado, aprovadas pela Anvisa, certo? Que é a vacina bivalente, a quadrivalente e a nonavalente. Todas as 3 protegem contra os principais tipos oncogênicos, o 16 e o 18. São vacinas seguras, tá certo? No Programa Nacional de Imunização oferecido pelo SUS, oferece essa vacina gratuitamente para meninos e meninas de 9 até 14 anos, certo? E nos pacientes imunossuprimidos até os 45 anos, tanto homens como mulheres. Quem está fora dessa faixa etária pode tomar a vacina através da rede privada de saúde, também até os 45 anos. Então, depois dos 45, Não mais. Não pode tomar, não tem eficácia a vacina, como é? Os estudos e a comprovação a gente faz até os 45 anos. Após isso, não foi liberado, não tivemos estudo suficiente para como se diz, comprovar uma eficácia, Sim. certo? Entendido. Muito bem. Temos aqui mais uma participação, a Liana Monteiro. Inclusive, essa pergunta acho que você já respondeu. Ela pergunta o seguinte: o exame preventivo comum já indica se a mulher tem HPV ou não, ou é necessário algum outro exame específico para detectar esse vírus? Como a gente falou, né? Pronto. É o exame de rastreio, indica sim, e se for preciso, a gente lança a mão Faz mais alguns de só para outros. complementar. Muito bem. Temos a participação também da Carmen Fonseca. Ela pergunta: quando a mulher tem ferida no útero, quer dizer que ela é mais propensa a desenvolver o câncer de colo de útero? Nem sempre. O que é essa ferida, né? Às vezes essa ferida pode ser um processo cicatricial de alguma inflamação, infecção prévia. Então a gente analisa muito o tipo de lesão, a característica dessa lesão e principalmente os fatores de risco associado que essa paciente tem. Foi uma paciente que iniciou vida sexual precocemente? Qual a quantidade de parceiros sexuais que ela já teve ao longo da vida? O tabagismo é um fator de risco, certo? Então, é um conjunto analisado. Então, nem toda ferida quer dizer que essa mulher está propensa ao câncer de colo de útero. Muito bem. Temos também a pergunta aqui da Aurilene Dias. Ela pergunta: além do câncer de colo de útero, que outras doenças o HPV pode causar? Além do câncer de colo de útero, pode provocar lesão em pênis, lesão em vulva, lesões em cavidade oral, vagina. Então, é uma série de doenças que acarretam junto, além do câncer de colo de útero. Inclusive, você falou lesões, mas cânceres também, né? Cânceres também. Câncer de pênis, câncer de vulva, vagina, em cavidade oral, tá? Ok, vamos aqui a mais uma perguntinha. A Francilene Freitas. Ela pergunta se o Papa Nicolau serve para detectar outras ISTs além do HPV. Com certeza. Como a gente tinha falado antes, né, um exame super simples, mas, por exemplo, conseguimos identificar a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível também. Ok, temos aqui a pergunta da Lucila Araújo. Verrugas na área genital necessariamente indicam HPV ou podem ter outra causa? Perfeito. Nem toda verruga na região genital é sinal de HPV. Então, apareceu alguma lesão, procure seu ginecologista para ser examinada, tá certo? As lesões de HPV, elas têm características mais específicas que um olhar treinado consegue identificar, tá certo? Nem toda verruga é HPV.
Mas aí o que poderia ser essa outra verruga? Poderia ser o quê? Pronto. Indicar o quê? Muitas verrugas a gente pode confundir com as lesões mais da dermatologia, que vem a parte de moluscos, os nevos, que são os sinais de carne, que confunde muito. Então, assim, a gente vai analisar aquela verruga que tem um aspecto de couve-flor em áreas mais específicas, que estão crescendo, que não estavam ali. Normalmente, as verrugas de outras causas, elas estão ali há mais tempo, tá certo? Antes mesmo daquela mulher ter iniciado sua vida sexual. Entendi. E temos aqui mais uma perguntinha. Aldenice Silva quer saber, uma vez detectado o HPV, qual o tratamento? E tem cura? Pronto. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? De que não há um tratamento específico. Vai depender de paciente a paciente. Tamanho, localização, extensão da doença. Hoje a gente tem a aplicação de ácido, a gente tem tratamento com laser, a gente tem tratamento de imunologia para melhorar a imunidade dessa paciente, tentar diminuir os fatores de risco. E como tínhamos dito, nem sempre conseguimos a cura, porque é um vírus que às vezes você tem, nem sabe que tem, porque ele fica lá quietinho. E às vezes a gente trata, acha que tirou e ele fica adormecido da mesma forma e anos depois volta a ter manifestação. Esse tratamento ele é oferecido pelo SUS? Sim. Alguma parte desse tratamento é oferecido pelo SUS. Por exemplo, na nossa faculdade mesmo de medicina, a gente tem ambulatório de PTGI, a patologia do trato genital inferior, onde a gente trata algumas pacientes com lesões de HPV. Muito bem. Vamos aqui a mais uma perguntinha. A Célia Abreu, ela pergunta, além da infecção pelo HPV, há outros fatores que aumentam o risco de uma mulher desenvolver o câncer de colo de útero? Você até já citou um pouquinho o tabagismo. Isso. Quais outros fatores? Quanto mais cedo essa mulher inicia sua vida sexual, mais exposta ela está ao vírus. Então, início precoce de atividade sexual. Quanto maior o número de parceiros, mais exposição também. O tabagismo, como você lembrou. Pacientes que acabam usando muitos meios de anticoncepção, é meio que um estudo paralelo. Acredita-se que por ela procurar mais anticonceptivos, ela teria uma vida sexual mais ativa. Então, fazem um pouco essa correlação. Pacientes multíparas, com mais de 2, 3 filhos, também seria um fator de risco. Muito bem. A Maria Alice de Lima, ela pergunta, interessante, você até já comentou um pouquinho, mas era uma dúvida dela. Se o contágio do HPV só acontece por meio da relação sexual e se é possível o contágio por sexo oral. A principal via de transmissão é sim a sexual, mas a gente tem outras formas, tá certo? Como, por exemplo, a transmissão também durante o parto. Ela é possível, tá? E no sexo oral também. Como a gente disse, a contaminação ela pode ocorrer através de contato mucosa com genital, mucosa com região oral, com a pele, então pode sim haver esse contato. Ok, temos uma pergunta aqui do Murilo Mendes. Ele quer saber, uma pessoa que já teve contato com o vírus, pode se vacinar contra o HPV? Deve, porque não quer dizer que você entrou em contato com o HPV, que você entrou em contato com todos os sorotipos de HPV. Existem centenas deles, tá certo? Então, mesmo que tenha tido contato, mesmo que já tenha comprovação de contaminação, vale a pena sim tomar vacina. Que vai prevenir dos demais. Dos demais e principalmente dos 2 subtipos mais relacionados ao câncer. Ok, temos aqui a participação também da Lourdes França. Ela pergunta, aqui em Mossoró, onde encontro a vacina do HPV para mulheres adultas? E se existe alguma restrição para tomá-la? Pronto. Somente na rede privada, clínicas privadas de vacinação, tá certo? E as contraindicações à vacina, a gente tem gestante, não pode tomar durante a gravidez, e pacientes que têm uma hipersensibilidade aos componentes da própria vacina, mas que durante a aplicação é feito um questionário para identificar isso, tá? Ok, respondido, Lourdes. Temos também a pergunta do Marcos Dantas. Ele quer saber se quem tem HPV pode doar sangue. Pode sim.
A gente só orienta que esse paciente fique pelo menos 1 ano após o tratamento, tá certo? De stand-by da doação de sangue para que depois ele possa retornar. Mas aí é tranquilo, é seguro depois desse período. É tranquilo, desde que esse paciente receba o tratamento adequado e faça esse controle da doença. Ok, respondido, Marcos. Temos também a pergunta da Girlene Amorim. Ela pergunta se é possível ter relações sexuais durante o tratamento do HPV ou do câncer de colo de útero. Vamos lá, Gilene. Vai depender de onde que está essa lesão, com mais uma vez do tamanho dessa lesão, tá certo? Por quê? Normalmente, quando a gente trata, a lesão desaparece. Só que às vezes a gente tem lesões muito extensas. Enquanto a gente tem lesão ativa, a gente pode ter contaminação, tem transmissibilidade. Então, o que a gente sempre orienta? Converse com seu médico que está lhe acompanhando, para saber se aquela lesão ela já está tratada ou se ela ainda está ativa, para não ser uma rede de transmissão, certo? Portanto, estando ativa, recomenda-se não haver Não relação haver sexual. relação. Respondido. Acho que dá tempo ainda mais uma perguntinha. Nosso tempo está quase acabando, mas vamos aqui a mais uma perguntinha. A Clarice Abreu, ela pergunta se o HPV pode causar infertilidade. Vamos lá. Ainda não temos estudos com uma comprovação ainda muito consolidada, mas o que a gente sabe é que o HPV ele pode alterar a qualidade do sêmen, ele não vai impedir fecundação, mas ele altera essa questão de qualidade. E tem alguns estudos levantando hipóteses da questão de abortos precoces na mulher com HPV e também de ruptura da bolsa de líquido amniótico também de uma forma mais prematura. Mas ainda nada consolidado ainda cientificamente. São hipóteses que estão sendo levantadas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco de hoje. Gostaria de agradecer, doutora Renata, pela presença, pelos esclarecimentos também e fique à vontade aí para as suas despedidas. O agradecimento é todo meu, certo? De ter esse espaço, de vir promover saúde da mulher, que é algo que me encanta e que enche meus olhos. Estamos encerrando o mês de março, mas nossa batalha para combater o câncer de colo de útero, ele não se encerra em março, ele ocorre durante o ano inteiro. Então, convido você, mulher, que está com seu exame preventivo atrasado, procure seu ginecologista, se cuide, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance do seu tratamento. Com certeza, fica o recado aí. Obrigada a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no nosso programa Saúde em Foco. Mande sugestões, mande perguntas, mande sugestões de temas lá no nosso Instagram, @UERNTV, que a gente vai ter o maior prazer de trazer esse tema para discussão aqui no nosso programa, tá certo? Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERNTV.